Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro. Todos já sabem qual é: A Vida no Outro Mundo, escrito pelo nosso patrono, Kaiwar Schutel, enquanto ainda estava encarnado, por volta de 1932, 33, 34. Então hoje nós vamos ao capítulo Perturbação da Morte. Então vamos ver o que ocorre no momento da morte e na sequência. Toda transformação, diz Kaiwar Schutel, ocasiona uma perturbação, uma simples mudança, seja, por exemplo, de uma cidade para outra, seja unicamente de residência, não deixa de causar uma desorganização psíquica que só cessa com a adaptação ao novo meio. E isso é verdade. Quando nós mudamos de uma casa para outra, até colocar as coisas em ordem, achar, saber onde está, ocasiona uma perturbação. Agora imagine na morte, que nós vamos mudar de plano, mudar da forma que nós agimos aqui com a forma de lá. E continua Kaiwar. A personalidade não mudou, nada perdeu, continua a ser a mesma, mas sofreu a sua desagregação do meio em que se achava. E lutou para se acostumar e poder agir no meio para o qual ele se transferiu. Naturalmente, nesses trâmites pelos quais passou, a pessoa teve contrariedade e sofreu. Isso é verdade. Ou nós vamos aqui infantilmente imaginar que ao deixar o nosso corpo físico, Jesus vai estar de braços abertos nos esperando. Não pensemos nessa fantasia, meus amigos. Estamos prontos para esse fato, nos preparamos para tanto, aprendemos a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Estamos pondo em prática isso para valer? Não. Então, não podemos esperar que Jesus esteja lá de braços abertos, nos aguardando. Nós vamos receber exatamente aquilo que nós pusemos na nossa maleta de retorno. Aquilo que nós fizemos dentro dos ensinamentos e exemplos do Cristo. Então continua o Kaiwar dizendo o seguinte: pensemos agora na transição provocada pela morte e façamos uma ideia em relação incomparavelmente superior às insignificantes mudanças, seja de residência, de cidade ou de país. Acrescente-se a tudo isso a desagregação do corpo físico e poder-se ter uma ideia do que seja a perturbação da morte. Primeiro, mudança de meio. Segundo, mudança de condição de vida. E terceiro, mudança de meio de ação. Entretanto, apesar de todas essas mudanças, a nossa individualidade vai permanecer, como permaneceu a nossa individualidade durante todas as mudanças que foram feitas, lá para mudar de casa em casa, de cidade em cidade ou para outro país. O homem é imperecível nas trocas que faz de residência, nas suas transferências de um país para o outro. O espírito, que é a nossa individualidade permanente, é imortal na transformação e passamento para o outro mundo, tendo unicamente o trabalho de se adaptar a uma nova vida, muito diferente daquela vida vivida na Terra, e ainda com o acréscimo de não possuirmos mais o corpo denso, material, que não podíamos dispensar para agir neste mundo, que é o nosso corpo físico, e que nos serve de instrumento para desempenhar a tarefa que viemos realizar, ou exercício do cargo que temos para desempenhar. Ora,
todos sabem perfeitamente como é difícil abandonar hábitos enraizados. Eu vou dar mais um exemplo aqui antes de continuar. Nós, os canhotos ou os destros, que têm o hábito de usar, como eu digo, um exemplo simples, nós pegamos, quando vamos tomar um banho, eu que sou destro, pego o shampoo com a mão esquerda, jogo na direita e passo na cabeça. Inverte. Pega o shampoo com a direita e joga na esquerda e passa na cabeça. Um gesto simples. Vamos dizer até bobo. Já cria-se uma dificuldade. Agora, vamos mudar os hábitos cristalizados na nossa mente, que já são trazidos há milênios. É isso que ele está dizendo. Como mudar esses hábitos? Nós vamos ter dificuldades terríveis. E normalmente, aqueles que são chatos, aqueles ou aquelas, acham que podem e devem fazer aquilo que eles sempre fizeram. E não querem mudar a forma de ver, de pensar. Resultado, sofreremos barbaramente. Teremos dificuldades terríveis. E vamos ver o que diz então aqui o Caibá. Então, repetindo, todos sabem perfeitamente como é difícil abandonar hábitos enraizados. E a morte vem suprimir, de uma hora para outra, os hábitos costumeiros, dando lugar à aquisição de novos e outros costumes, vistos serem diferentes às condições do meio para o qual nós fomos levados. Aqui é fácil. Hoje nós fazemos as coisas. Eu pego com a mão, meu corpo é pesado, é denso. Vamos andar depressa, eu tenho dificuldade. É pesado. Lá a vida continua semelhante, mas as coisas mudam. Porque nós vamos ter que usar mais a mente e o pensamento. E menos a mão, menos os atos aqui materiais de pegar e realizar com as mãos. Lá é um pouco diferente. E continua o Caibá, para nós melhor entendermos. Está claro que tudo é relativo. E o progresso em todas as coisas age gradativamente. Não tem saltos bruscos. De modo que na outra esfera da vida, teremos um complemento de vida como meio de transição para um estado melhor. Assim como certamente haverá uma esfera de seguimento à fase física do indivíduo para que ele se adapte à vida superior sem que haja uma transição muito brusca. Vai haver esse meio termo? Vai haver, gradativo. Mas já muda direto. Primeiro, cadê minha casa? Cadê meus amigos? Cadê minha família? Cadê minhas coisas? Cadê minha riqueza? Cadê meu dinheiro? Cadê minhas coisas materiais? Onde é que estão? Cadê minha mulher? Oi? Cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Cadê meu marido? Então veja, muitas coisas vão acontecer. Ou de repente nós entramos num sono profundo que é normal. Por quê? Pelo excesso de dióxido de carbono que é gerado no nosso corpo. E quando acordamos, opa, que dia é hoje? Para mim é hoje. Mas lá no mundo espiritual já se passaram vários anos. É comum nós atendermos espíritos aí que, não, hoje é dia tal, 1970. Não, nós estamos em 2014. Não é possível. Para mim é hoje ainda. Foi hoje que aconteceu isso. Só que o hoje, com as nossas ideias cristalizadas, nos mantém presos àqueles acontecimentos. Esquecemos de olhar ao derredor. Esquecemos de levantar a cabeça e olhar o que é o universo. Quem somos? De onde viemos? Por que viemos? Para onde vamos? Continua então Caibá. É isto que nos dizem os espíritos cônscios do seu estado, aqueles que tomaram conhecimento do seu estado de transição e que já passaram pelos trâmites que se seguem à morte e chegaram à imortalidade.
Por isso, o mundo espiritual é provido de meios que fornecem à vida de além-túmulo as condições indispensáveis para que façamos essa transição. Por exemplo, dizem as entidades do espaço que lá existem hospitais para onde são levados e tratados aqueles que passam por longa enfermidade e os quais, por suas condições de atraso, não percebem o mundo dos espíritos em sua realidade. Aqui é a confirmação. Às vezes, é comum acontecer, o indivíduo tem uma doença aqui, desencarna, por exemplo, com um câncer, vai embora para lá, acha que continua com câncer e não tem a percepção de entender o que está acontecendo, parar para pensar. Ele fica fixo naquilo que ele tinha aqui, mas só que vê coisas diferentes. Como eu disse, ué, cadê minha família? Cadê os que me acompanhavam? Onde é que estão? São pessoas, são entidades diferentes que ali estão. A vida continua, né? Tem isso aí, né? Tem. Ela e o outro vai para o hospital E acham que estão lá dentro. internado no hospital de loucos, que a família os levou para o hospital de loucos. É impressionante, é isso mesmo que ocorre. Continuando então. Aí, então, nesse tratamento, nesses hospitais, eles são curados e depois são instruídos sobre a nova situação até que eles possam se adaptar naquele novo meio onde eles estão inseridos. Os espíritos daqueles que morrem quando crianças são acolhidos carinhosamente por missionários que se dedicam a essa tarefa e são igualmente instruídos até que se lhes desponte a consciência integral e desapareça deles o traço infantil que está gravado naquela consciência pessoal dele. Então eles vão sendo tratados, vão até perceber, opa, não sou mais criança, já mudei de patamar, já mudei de plano, estou num outro plano. Por que muda? Porque quantas reencarnações nós já tivemos aqui, meus amigos e amigas? Milhares de reencarnações. Então, a partir do momento em que nós vamos tomando consciência do mundo espiritual e até onde nós tenhamos condições de suportar, nós vamos buscando o passado, até onde tenhamos condição de suportar. Ah, morreu, eu vou tomar conhecimento de todas as outras vidas que eu tive. Não, não é assim. Nós só vamos até onde nós temos condições de suportar e entender o que aconteceu. Pois não. Mas, olha que tem uma lógica meio perversa. Não sei se é uma lógica perversa. Se eu não tenho conhecimento da... Se eu não tenho conhecimento nas minhas vidas anteriores, é como se não houvesse as vidas. Ok, concordo. Então pressupõe-se que não tem a reencarnação. Muitos acreditam que não tem reencarnação. Porque como você não tem o domínio da consciência das vidas passadas, entre aspas, você pode ter através do código genético, você pode fazer a regressão no estado normal. Se a pessoa não tem essa identidade, é como se ela saísse dessa vida e fosse para o plano espiritual, para o mundo espiritual, vai sendo tratado. Como é que tem essa ligação? Como é que a pessoa, os espíritos mais evoluídos, evidente, vão fazer com que essa ligação apareça aí as outras vidas? Porque sempre tem essa discussão. Olha, o Chico Xavier aqui no Tribunal Marito, ele foi o Kardec, ele foi lá o Platão, ele foi... Só que na própria Chico Xavier nunca afirmou, nunca se manifestou assim. Então a gente não tem a consciência da outra vida, mesmo no plano espiritual. Como a gente tem essa certeza que essa pessoa foi milhares de vezes, não digo, mas uma centena de vezes do tamanho dessa terra, do tempo que nós temos, reencarnada nessa mesma terra? Existe uma maneira? Você um dia vai saber disso, quando você estiver vibrando num patamar elevado. Mas enquanto você estiver vibrando, você e todos nós,
nesse patamar da matéria, nós vamos para o mundo espiritual e mal vamos tomar conhecimento de uma das vidas que tivemos. A tal ponto ocorre a dificuldade que às vezes lá no mundo espiritual, como ocorre aqui, não, reencarnação não existe, mundo espiritual não existe, lá também o pessoal que voltou... O livre-arbítrio vai para lá, tem o conceito de livre-arbítrio que traz. Não, mas ele chega lá e fala, não, eu nunca encarnei lá na Terra, não existe, isso é mentira, é brincadeira. Aí eu bato na tecla. O que nós colocamos na nossa maleta de retorno? Ninguém veio passar férias aqui. Ninguém veio aqui para falar, eu vou ser o arquibilionário do planeta. Mentira. Dá um curto-circuito, ele vai embora e larga tudo aqui para os amigos e os inimigos buscarem se dividir. Então, o que nós temos que fazer? O que colocamos na nossa maleta? Nós temos que vir e buscar os ensinamentos do Cristo. Amor a Deus, amor ao próximo. Exemplos, como fazer? Está aí o universo. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Nós não fazemos isso. Nós estamos na rua, leva uma fechadinha, você já quer tirar o revólver se tivesse na mão e sair dando tiro para todo lado. Que paciência nós temos para deixar um idoso atravessar na faixa? Que paciência nós temos para sentar e discutir sem agredir? Discutir coisas contrárias que te afetam. Não, desde que esteja de acordo com a minha ideia, eu aceito. Se não for, estou fora. Então, como é que nós vamos chegar no mundo espiritual e achar que Jesus está nos esperando? A gente sabe que não vai estar lá, a gente não tem noção. Então, não vai ter, mas tem muita gente que pensa assim, eu sou cristão, eu fiz, eu esse espírito faço. que nós temos aqui é um espírito que vai nos faremos lá. Agora, esse véu de esquecimento, essa penumbra, esse esquecimento da vida mortal, será que no mundo espiritual vai ter mais identidade saber dessa vida? Ou será equivalente ao que nós temos aqui? Depende sempre, é diretamente proporcional à nossa elevação. Se estamos durões aqui, seremos durões lá. Nós vamos chegar lá achando que estamos aqui ainda. Só não vamos entender, mas cadê minha mulher? Cadê meu filho? Cadê... Peraí, acho que me internaram, como está lá e a vida continua. Acho que me internaram no hospital de louco. Não é possível. Mas não vai aceitar. A partir do momento que nós mudamos de patamar, isso tudo vai se abrindo. Você tem a deficiência não física. Então, é mental. É tudo mental. É mental. Mas você vai ter o atributo da dor, não vai ter lá. Ou vai se materializar através da dor. Você tem a dor. Você vê a dor psíquica, não a dor física. Não a dor física. Tem a dor psíquica que é muito pior. Que é muito pior. Por que os espíritos trevosos acham que estão no inferno? Porque eles ficam vivenciando o fogo que eles idealizaram e acham que aquilo é eterno. É mental, isso se fica criando. Como no caso o suicida, ele dá um tiro no ouvido. Ele teve a experiência física. Pum! Agora ele volta para o mundo espiritual, o que vai acontecer? Ele fica ali no looping, sentindo aquilo acontecer indefinidamente. Dá um tiro, sentir a dor, vê o sangue. Dá um tiro, sentir a dor e vê o sangue. Quanto tempo? Até terminar o tempo que ele teria de existência na matéria ainda. Então, quer dizer, está nas nossas mãos o que é que nós vamos fazer. Depende de cada um de nós. Você quer subir ou quer ficar no que está? Se nós insistirmos em ficar no que estamos, chegou o momento de transição da Terra. Então nós vamos para um planeta primitivo, como foi a Terra há milhões de anos atrás. E aí nós vamos sentir a dificuldade e ali talvez desperte a necessidade da elevação moral. Eu só não entendo o controle. Quem é o controlador, sabe? Que bate o carinho, você vai fazer isso. Nós somos nós mesmos, a nossa consciência. Não, você deve ter uma regra. Não, as leis de Deus, falar. As leis de Deus. Determina, por exemplo, eu vou reencarnar, ó, fulano, você chegou ao seu tempo. Aí tem os benfeitores espirituais, mas cada um dentro da sua atividade. A quantidade de trabalhadores que existem no mundo espiritual, nós desconhecemos. Não dá nem para imaginar o quanto existe aí no universo para controlar tudo isso. Nós não dá nem para imaginar isso. Concorda comigo, Pedro? Concordo.
A quantidade é Eu queria dar uma impressionante. pitadinha aí Pois não. no suicida. Sim. Vamos dizer assim, quando ele vai reencarnar, né? Acaba tendo corpo e tudo, mas ele vai ter sempre, sei lá, a sensação de tirar sua vida novamente. Vai ser uma luta Muito grande. muito grande, enorme, Acompanha muito ele. difícil para ele vencer. Eu diria que iria, sei lá, M's, Isso aí que o Pedro está falando. encarnações. Tanto é verdade que o suicida, a tendência dele, pelo que a gente ouve direto dos espíritos, ele não se suicida uma não, às vezes duas, três, porque aquilo fica tão várias vezes. gritante, tão ressoante dentro dele que ele acaba cometendo outro suicídio. Mas por que, meus amigos e amigas, nós fazemos tamanha bobagem? Porque nós esquecemos de Deus. Nós abaixamos a cabeça na matéria e achamos que somos eternos aqui na matéria. E que vamos ficar aqui para sempre, fazendo exatamente o que sempre fizemos. Dando prejuízo, atrapalhando a vida dos outros, brigando, não tendo paz, não tendo amor. Aí a coisa complica. Ninguém, vou repetir, veio aqui para ficar. Nós viemos para melhorar o nosso espírito. Fizemos uma programação, ajudado, auxiliado pelos benfeitores. Ainda bem que esquecemos disso. Porque imagine se eu me lembrasse que dentro de casa estou convivendo com pessoas que me mataram, que eu matei, que eu roubei, que eu... Como é que ficaria essa vida? Ficaria um transtorno total. E ao contrário, Deus colocou o véu do esquecimento. Aí quando nasce uma criança, ai que coisa linda, e dá um beijo, e abraça. Por quê? Imagine se fosse o contrário. Ah, esse aí me matou, joga no lixo, pum! Já pensaram? Mas eu acho que o próprio Criador, ele tem uma regra com relação a isso. As famílias devem ser bem protegidas. Porque É a a dúvida. gente acha assim, ó, às vezes eu venho aqui no centro, eu acho que essa materialização do suicida, dessas coisas, da vingança, isso não contempla a misericórdia de Deus. E a misericórdia é o único trunfo que nós temos para sair desse ciclo. Deus nos está sempre, como o próprio Cristo disse, não se perderá nenhuma ovelha. Não se Mas perderá. as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu sou o bom pastor. Também tem que escutar a voz de Deus, senão não muda. Mas eu acho que o trunfo que nós temos, dada essa materialidade, não, esse ciclo, é a misericórdia. Porque se não tiver misericórdia, Não, aí estaríamos perdidos. nós estaremos perdidos, por exemplo. Mas a misericórdia é justamente as reencarnações que Que ele nos dá para corrigir. Olha, essa é a grande misericórdia. eu acho que a misericórdia, porque nesses planos que a gente tem, da própria terra, os inimigos são os mesmos. Isso é uma coisa contraditória dentro do Espiritismo. Porque quando a gente tem o véu de esquecimento, a gente tem a certeza plena. Tem os espíritos que podem não ser os espíritos mais lúcidos, os lúcidos são poucos, né? A gente vê aqui a maior parte das pessoas não são as piores, são as doentes. Não são os espíritos que nos acompanham, o Emmanuel da vida. É muito difícil. Não, somos todos. Entendeu? Somos todos ali, para e passo ali, entendeu? no mesmo nível. Então eu vejo nesse caso com a misericórdia, ela vai suplantar isso. É a chave do sucesso da gente. Então, Se a gente puder compreender isso e sentir isso, porque às vezes quando a gente comete muito erro. Então a gente tem que depender disso, o que ele falou é verdade. Se a gente não depender e buscar as coisas de Deus, a gente está danado. Nós estamos Não tem perdidos jeito. completamente. Então a gente depende disso. E às vezes, eu sou grato pela misericórdia de Deus, porque é uma coisa de louco, que às vezes eu não consigo melhorar. Por mais que eu reencarne, eu dependo do mais de mim. Todos nós precisamos dessa ajuda. Nós somos assistidos constantemente. E se não tivesse, Se não tivesse os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos guardiães, eles estão cansados já só falta eles se materializar e puxar a nossa orelha de tanta coisa errada que fazemos. Mas eles não desistem, estão ali do nosso lado, tentando cumprir a tarefa que eles assumiram. Deus está sempre acompanhando a todos. Só que uns ouvem, seguem, outros não.
Então o que acontece? Pela lei do progresso, a vida tem que avançar. Então se você não faz mais jus em ficar aqui, vai continuar a vida lá, no meio dos iguais. Aí você vai para lá, o outro vai para lá, e um dia vamos nos encontrar, olha, junto a Deus, da nossa origem. Um dia. Tempo e espaço não existe no mundo espiritual, um dia estaremos todos juntos. Mário, essa discussão que ele levantou aí, isso aí é uma coisa que muitas e muitas pessoas de outras religiões questionam. Ah, mas então você vai e volta. Não é bem assim. Você contou outro dia aí que acho que uma mulher, né? Ela tinha muito ciúme, é isso? Que ciúme que ela tinha. Assim, aquela história do Chico, que ela encarnou 10 encarnações só para tirar esse item dela. Só para tirar esse item. Porque os nossos defeitos são muitos. Você é egoísta, você é violento, você é folgado, você não quer saber de trabalhar, você quer viver as coisas dos outros, você assassina. Essas são as nossas premissas aqui na Terra. Então você, por exemplo, numa reencarnação, você matou. Você vai voltar, Deus vai falar, isso é a misericórdia que você falou. Deus vai te dar uma oportunidade para você voltar aqui e tentar reparar aquilo ali ao longo de uma segunda reencarnação. Mas você esqueceu que você tem ciúmes, você é preguiçoso. Quer dizer, as suas qualidades são poucas, mas o defeito que nós trazemos para cá são muitos. Você acabou de falar, é difícil você ver uma pessoa perfeita. Aliás, você não vê. Você não vê. Você vê mais ou menos. Mas esse mais ou menos ele vai passando. Nós temos uma peneira aqui na Terra. Nós vamos passando. Essa é a grande oportunidade que nós temos. Se não for assim, Deus não teria misericórdia. Essa, para mim, é a misericórdia de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Tá lá, o Chico conta isso. A pessoa tinha ciúmes. Ela queria eliminar. Uma encarnação, duas, 10ª encarnação e nada. E aí os benfeitores, vamos lá embaixo, vamos lá nas regiões profundas do planeta. Escolhe aí 4 desses que estão aí para ser seus filhos numa próxima encarnação. E ela escolheu e veio. Um tinha deficiência física, o outro era surdo-mudo, quer dizer, não andava, tinha problema de locomoção, o outro era surdo-mudo, o outro teve lepra, na época que falava lepra, que é a hanseníase, e o outro teve um problema muito grave que eu não me lembro. E para gravar tudo isso, o marido abandonou. E ela foi firme até o final. Conseguiu cuidar desses filhos. Terminou, ela voltou. E na reunião com os benfeitores, eles fizeram com ela a revisão do que foi feito. Aí ela conseguiu eliminar essa deficiência que ela tinha. Veja, 11 encarnações. Agora, por isso eu falo, o que nós temos cristalizado dentro de nós é um negócio terrível. Parece que não. Mude. Veja alguém te contrariar em alguma coisa naquilo que você acha que você está certo. Veja qual é a tua reação. É impressionante, meus amigos. Nós temos muita coisa para mudar dentro de nós. Nascemos simples e ignorantes. Viemos no mineral, vegetal, animal. Estamos no hominal. Amanhã no angelical, arcangelical, para um dia chegar a Deus. Estamos longe, mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Está muito longe ainda. Então, continuando aqui, diz o Carvalho o seguinte, que nessa transição, assim também sucede com a alimentação. Ausentes muito materializados que chegam ao mundo espiritual sem compreenderem a transformação pela qual passaram e têm ainda sensação de fome e sede. A eles são ministrados alimentos e instalações especiais, até que, adaptados ao meio em que iniciaram a nova vida, compreendam que não tem mais necessidade desses alimentos que julgavam precisos para a sua manutenção. Só ver no livro Nosso Lar, a revolução que houve lá, todo mundo queria alimentação como se estivesse aqui na Terra.
Aí quando o ministro decidiu não vai ter mais, foi aquela rebelião, foi aquela revolta, mas mantiveram firme, acabou, não houve mais necessidade. Cada um percebeu que não precisava mais daquilo. Estava até no câmbio negro, né? Até câmbio negro, é bem lembrado, eu não lembrava disso. Havia até troca de busca de alimentos no câmbio negro. Por causa de carne. Por causa de carne, exatamente. Esse assunto que você está comentando demorou muito tempo para o ministro tomar uma atitude. Demorou. E depois que ele tomou, houve uma revolta. Não deu tempo. E a própria revolta também demorou para... Se não me falha a memória, foi de 20 a 30 anos para ele tomar atitude. Foi E algo... depois acabaram concordando. Né? Mas demorou também para que aceitassem essa atitude do ministro. A paciência que eles estão tendo. Mas também ser ministro lá não é qualquer um que é ministro desse mundo. Aqui tá preso. E só para que a gente tenha uma ideia, as necessidades nossas aqui na matéria, hoje, está aí nos livros espíritas, tudo que nós comemos, ingerimos de alimentos materiais, quanto representa das nossas necessidades reais de energia? Vocês têm ideia? Está lá no livro. Chega a 30%, meus amigos. O restante, tudo vem do sol, do ar, de tudo isso que nos rodeia. E nós ficamos, assim, extremamente preocupados com a nossa alimentação. Exageramos. Exagero total. Nós parece que ao invés de comer para viver, nós vivemos para comer, gente. Uma coisa horrorosa. Continuando então. São ministrados alimentos em instalações especiais, até que adaptados ao meio em que iniciaram a nova vida, compreendam que não tem mais necessidades desses alimentos que eles julgavam imprescindíveis. Naturalmente, os alimentos assemelham-se muito aos que lhes eram usuais na terra, mas são feitos de matéria peculiar ao mundo dos espíritos e de acordo com o corpo fluídico, ou seja, o organismo perispiritual de cada um. O nosso perispírito, ele é feito da quintessência da matéria. Sim, só um grosso modo, não é essa a informação, mas para podermos entender bem. Vamos dizer, aqui equivale a 1000. Esse mundo fluídico equivale a 1. Então, só para a gente ter uma noção da diferença de como são as coisas. Então, nós vamos querer, eventualmente, comer coisas como essas daqui, nessa dimensão, não tem chance. Então, vejam só quanta coisa nós temos que aprender. A doutrina espírita foi uma revelação fantástica. Como o próprio Cristo disse, ela veio nos trazer coisas que ele não pôde, na época, nos ensinar. Já ensinou tudo? Não, que ensinou tudo. Nós estamos nesse degrau. O que tem pela frente? Que nós não temos condição de entender. Para que ensinar tudo isso para nós agora? Como disse o Cristo, dar pérolas aos porcos tem alguma finalidade? Dar um ensinamento elevado que nós não temos condição de entender tem algum significado? Nenhum. Então o que vem é aquilo que nós temos condição de absorver e entender. Nós, que eu digo, população do planeta Terra. Quando mudarmos agora para uma nova fase, que é a fase de regeneração, obviamente virão conhecimentos que hoje nós não temos. E adianta muito falar, ensinar isso para nós hoje, com a ideia que nós temos de guerrear, de bater, de matar, certas coisas que facilitariam a vida, mas que se transformariam em armas mortíferas. Vocês acreditam que a espiritualidade passaria essas informações para nós? Não. Já temos muito conhecimento para dizimar a terra. Enquanto não mudarmos o lado moral, não virão novos conhecimentos. Alguma pergunta, algum comentário até aqui?
Então veja, morrer, como eu já disse nos encontros anteriores, não é adeus, é até breve. Como o nosso amigo Luiz, que foi embora hoje, vamos sentir a sua falta? Vamos, era uma pessoa bastante animada, bastante extrovertida aqui, brincalhona, mas não é um adeus. Já já a nossa vez chega, vamos encontrar com ele. Ou de repente, quando ele terminar essa fase, ele vem trabalhar aqui na nossa casa do lado espiritual. E se isso ocorrer, fatalmente alguns de nós aqui teremos a chance de vê-lo. Isto é a vida. A morte não existe. A vida continua. Quantas vezes já fizemos essa transição? Inúmeras. Ainda bem que não lembramos. Mas isso é a vida. Viemos para aprender. Viemos para crescer. Então vamos tocar a nossa existência. Alguma pergunta? Algum comentário? Então, muito obrigado a todos. Saúde e paz. E no próximo encontro nós vamos continuar ainda nesse capítulo. Obrigado, internautas, e a todos vocês.